Eu não sei se esse vídeo vai ser em preto e branco ainda. Talvez não seja, porque da outra vez deu tudo errado e todo mundo ficou se perguntando só porque que tava em preto e branco, mas talvez eu coloque, assim, pra dar um ar mais intimista. Mas talvez não também, mas talvez eu bote, mas eu acho que não. Olá, tudo bom? Eu vim aqui para explicar algumas coisas que estão acontecendo, que algumas pessoas... Eu não sei se alguns de vocês todos notaram. No último mês aqui no canal, eu não postei vídeo nenhum, acho que talvez até mais de um mês, e os vídeos foram tirados do ar um tempo. Algumas pessoas não notaram. Na verdade, eu fico feliz por vocês, porque vocês não precisaram sentir a dor que vocês sentiriam de notar que não estava tendo vídeo toda semana, e eu me preocupo com você, então que bom que você não notou. Mas a questão é que eu acho que eu seria um pouco egoísta se eu não contasse o que está acontecendo aqui para isso tudo ter acontecido, porque eu meio que não dei explicação nenhuma, e existem algumas pessoas aqui que estão me acompanhando há muito tempo. Tem gente que está aqui desde 2010, 2011 e me vê até hoje, aí do nada eu faço isso. E as outras pessoas também que chegaram no canal recentemente, porque a verdade é que eu faço vídeo pro YouTube há muito tempo. Algumas pessoas, elas veem eu falando isso e falam, mas eu vejo no seu canal, não tem vídeo há tanto tempo, mas não tem. Mas de outros canais eu já tive isso acontecendo, o que é até um pouco interessante pro momento, porque eu não sei dizer se eu sou da primeira geração de vlog ou não, porque querendo ou não, eu tava lá na primeira geração, eu tava fazendo vídeo, mas eu não sei se eu fiz sucesso ou coisas desse tipo, então eu não sei se eu sou da primeira geração de vlog ou se eu sou de uma geração que ainda vai vir, ou se eu não sou de nenhuma geração, o que causa um pouco algumas crises de identidade. E nessa fase da minha vida eu tô num momento estranho que eu estou trabalhando como editor de vídeo em uma empresa que agencia vários youtubers, várias pessoas que começaram a fazer vídeo na mesma época que eu. Na verdade, hoje em dia eu tô editando vídeos de pessoas que hoje em dia são muito, muito famosas. Eu não sei se isso me incomoda, de fato. É só uma coisa que eu notei e parece que é engraçada. Não engraçada de, tipo, dar risada, mas tipo, nossa, é engraçado isso, né? Hoje em dia eu edito alguns vídeos de divulgação do Whindersson Nunes, por exemplo, que é estranho, porque eu falei com esse cara, tá ligado? Esse cara veio falar comigo e a gente foi vivendo coisas, oportunidades. Eu tive aquela coisa na Sky, ele teve outras oportunidades ali pra começar a fazer show. E é interessante porque isso foi acontecendo com a gente mais ou menos ali por volta dos mesmos anos e tal. Eu não tinha maturidade pra lidar com aquilo. Eu não conseguia fazer nada, sabe? Tipo, algumas oportunidades me foram apresentadas, mas eu não tava pronto pra conseguir lidar da melhor forma possível com aquilo que tava acontecendo. E em vários momentos hoje em dia eu penso assim, nossa, se eu pudesse voltar no tempo naquela época, eu acho que eu conseguiria lidar bem melhor com aquilo que aconteceu. Porque hoje em dia minha cabeça é totalmente diferente do que ela era naquela época. E às vezes eu fico pensando, cara, que bom que o Whindersson conseguiu aproveitar essas coisas, mas como? Como é que isso aconteceu? Porque se isso aconteceu, não significa que é uma coisa tipo, a idade faz aquilo. Não, significa que eu fui meio imbecil com aquilo. A não ser que o Whindersson tenha acontecido as mesmas coisas com ele por causa da nossa maturidade. E quando ele tava mais maduro e ele viu esse tipo de coisa, ele realmente voltou no tempo. E aí ele conseguiu tomar as atitudes certas baseado nos erros que ele tinha tomado da outra vez que ele tava vivendo aquilo ali. Então faz total sentido isso tudo ter acontecido. Eu sei do seu segredo. Só não sei ainda como efetuar, mas quando eu voltar no tempo, meu amigo, vocês não têm ideia do que vai... A verdade é que a sede da empresa é aqui na minha cidade, mas as pessoas que são agenciadas pela empresa, elas não dormem e não moram aqui na empresa. Porém, às vezes, alguns presentes que os fãs mandam vão pra empresa, vão pra sede aqui que eu edito vídeo e não pra casa da pessoa. Então, às vezes, chega, sei lá, uma caixa com uma cartinha de um fã e um monte de donut pro Whindersson Nunes. Eu sempre pego um pouco. Eu não tô dizendo que eu pego tudo, mas é porque, assim, até mandar pra ele e tal, obviamente aqueles donuts vão estragar, então eu não tô fazendo nenhum mal necessário, mas eu sempre pego um pouco. Eu fico olhando aquilo e falando, cara, eu nunca recebi um donut de fã. Nunca aconteceu, sabe, em tudo que eu já fiz, nunca aconteceu de eu receber uma caixa com donuts de um fã. E aí eu vejo aquela caixa e eu pego um donut e eu como. Então, tipo assim, eu meio que ganhei um donut de um fã. Tipo, só não é do meu fã, mas eu meio que comi um donut de um fã que eles mandaram e chegou até mim e tal. Ou seja, o Whindersson tem as visualizações, eu tenho os donuts que os fãs mandam pra ele, eu acho que tá equilibrado. Eu não sei se eu podia estar fazendo isso, e talvez, tipo, isso ferre alguma coisa, tipo, se alguém descobrir que tinha um donut a menos, não era só um, vários donuts a menos naquela caixa e tal, se isso poderia machucar alguém, ou, tipo, deixar alguém chateado e tudo mais. Eu me preocupo muito com isso. Uma das coisas que mais me incomodam e que eu vivo tentando fazer o tempo todo é tentar machucar o menos de pessoas possíveis ao meu redor. Eu odeio machucar gente. Eu sei, eu odeio quem fala essa frase também, porque, sabe, é uma frase genérica. Ninguém fala, tipo, eu amo machucar gente. Então, tipo, essa frase, na verdade, ela não significa nada e só serve para as pessoas falarem, para elas se sentirem, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu odeio machucar gente. É só pra isso, é só pra ego. Então, tipo, aqui estou eu falando,
Eu odeio machucar gente, sabe? Porque na verdade o que acontece comigo é que eu creio que não existe minha vida, sua vida. Eu creio que a gente só tá fazendo parte de uma coisa chamada vida. Nós estamos todos aqui vivendo em sociedade nessa vida. O mínimo que a gente tem que fazer é fazer o máximo de coisas possível pra gente não atrapalhar os outros que estão aqui também. Isso é um preceito básico pra mim de se conseguir viver em sociedade. E isso afeta muito os vídeos que eu faço aqui. Eu sempre tô o tempo todo meio noiado e pensando, tipo, quais podem ser as consequências do que eu tô falando ou do que eu não vou falar e tal. Eu tento sempre ponderar as coisas. E eu tava tranquilo com isso. Eu gostava muito de... Às vezes eu queria falar algo, sabe? Às vezes eu tinha vontade de falar algo, ou até de fazer algo. Eu não fazia porque eu falava, não, você sabe que isso aqui pode dar algo errado, você já ponderou isso, já viu, existem chances disso aqui dar errado, então pra que você vai fazer isso? Eu tava feliz com isso. Eu tava tranquilo, eu fazia os vídeos normais e tal, até que chegou um dia em que eu fiz um vídeo em que eu fiz uma piada sobre o leão com câncer. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu não vou contar aqui, porque a ideia é vocês procurarem todos os meus vídeos, tá ligado? Desde o primeiro, aí tipo, nesse aqui não é ainda, né? Aí vê o outro e fala, que chato, né? E vai vendo todos até que você vai chegar, é mesmo, esse aqui que é o vídeo. Eu juro pra você que vale a pena, uma piada legal. Faz isso. E o dia que eu fiz essa piada, eu lembro que eu tava na padaria tomando um café, eu olhei pra mim, pras minhas anotações que eu tava fazendo, eu falei, cara, eu não sei mais o que falar. De verdade, tipo, eu não sei mais do que eu posso falar. Porque a ideia que eu tive era que, tipo, tudo que eu construí até esse vídeo, até essa piada do leão com câncer, cara, sabe, tipo, eu fiz uma piada que eu falava sobre leão com câncer. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, tá ligado? Eu não sei como eu cheguei aqui. E aí eu me olho lá e falo, o que vem depois de você falar de leão com câncer? Porque, tipo, daqui pra baixo eu meio que gosto, mas agora eu não sei pra onde ir. Eu não sabia mais o que fazer e eu continuei tentando fazer vídeos e tal, até que eu cheguei num ponto que eu notei que eu simplesmente não gostava mais de nada que eu tava fazendo. Via os vídeos pra trás, eu falava, tá, legal, né? Nossa. Mas assim, quando eu via de verdade o que eu tava fazendo no dia, eu falava, eu não gosto disso, eu não acredito mais nisso de verdade. Foi aí que eu comecei a sentir a necessidade de tomar uma atitude que eu já queria tomar há muito tempo, que era me desapegar desse tipo de construção que eu fiz na minha cabeça. Por exemplo, essa questão de, tipo, às vezes ficar pressionando muito o que eu queria falar de verdade, ou o que eu queria fazer de verdade, porque por causa dessa preocupação e desse medo de machucar as pessoas em volta, eu falei, vamos ver o que acontece se eu jogar um pouquinho isso, deixar isso vazar um pouquinho, tipo uma bexiga, sabe? Vamos ver. Algumas coisas que eu ficava em conflito na minha cabeça, sei lá, nossa, você tá sendo egocêntrico, ou sei lá, eu ficava, não, a vida é mais que isso, a vida não dá pra se resumir o que eu tô fazendo em egocentrismo ou qualquer coisa, a vida é mais que isso. E o problema dessa frase, a vida é mais que isso, e de eu falar isso na minha cabeça várias vezes pra me desapegar das coisas que eu tinha comigo, o problema é que isso realmente tava funcionando. Então, tipo, eu comecei a várias coisas que eu fazia e que eu achava que talvez tivesse algo equivocado naquilo, eu comecei a falar, tipo, velho, a vida é mais que isso. O que é um problema, porque um dia eu já vou ter me desapegado de todas as coisas que eu tinha, e aí eu só vou ter a vida em forma bruta, só ela de fato ali pra eu pegar e poder sentir, vai ser minha única preocupação. E aí esse dia chegou, o dia que eu só tive a vida, e isso começou a me preocupar também, o fato de só ter isso e tal, e aí eu falei a frase, a vida é mais que a vida, e aí meu cérebro pegou fogo e explodiu. Foram realmente alguns dias da minha vida que eu não tinha mais noção de nada que eu tava fazendo, eu não sabia mais ponderar o que eu devia fazer ou o que eu não devia fazer. Foram dias que eu, tipo, saía na rua e eu realmente tava com uma coisa que eu não sabia que dava pra ter, mas eu tava com uma mente de um peixe dourado, só que num corpo humano. Eu vou explicar. A cada passo que eu dava, de 3 em 3 segundos, tudo na minha cabeça anulava. Daqui pra trás, tudo anulava. De 3 em 3 segundos, eu tinha que resetar a minha cabeça e lembrar onde é que eu tava e falar, tá, eu tô na rua. Tá, eu tô na calçada. Tá, eu tô na rua. Não é bom ficar parado no meio da... tá, o carro vindo. Anda. E às vezes isso é ruim, porque às vezes você tá numa conversa com alguém, você fala um negócio, e aí ela continua a conversa e eu fico... Eu não tenho ideia do que raios eu falei com ela 2 segundos atrás. Eu tava pensando um monte de coisa, eu não sei qual que saiu pela minha boca. E aí eu tinha que supor em qual pé que tava aquela conversa, continuar o papo com a pessoa e tal, e ficar tentando ler a cara dela, tipo... Ela tá achando que eu tô falando estranho? Ou, tipo... Ela tá achando que eu tô falando estranho, não tá? O que não funciona, porque várias vezes na minha vida eu tô falando normal com alguém e ela olha estranho pra mim, então eu não sabia, eu não tinha parâmetro pra definir o que eu tava fazendo. E é realmente este o momento que eu me encontro agora, porque eu não tenho mais parâmetro pra saber o que eu tô fazendo, se é bom ou ruim. Porque eu simplesmente não vejo ninguém falando sobre isso em lugar nenhum. E foi nessa semana que eu tava com a mente de peixe dourado que eu resolvi que ia tentar produzir alguma coisa com isso. Eu resolvi que ia deixar, já que tava saindo tudo na minha cabeça de um jeito totalmente estranho, eu vou deixar isso fluir de alguma forma. E foi aí que saiu aquele áudio do Temer. Lembra disso? E aquilo abriu um sorriso em mim e eu falei, era disso que eu tava precisando. Naquele momento, toda a minha mente virou a mente de um peixe dourado que queria quebrar o mundo. Como a gente sabe, se um peixe dourado quiser quebrar / dominar o mundo, ele não consegue. Ele vai falhar
miseravelmente. Então eu tive essa ideia de só fazer um vídeo pegando tudo aquilo que estava acontecendo no momento e fazer um vídeo falando o máximo de merda possível sobre o assunto. A minha ideia, na verdade, era ver o que acontecia se eu falasse um monte de coisa que eu não acredito de maneira nenhuma, que eu tinha consciência de que estava errado, sobre um assunto que estava todo mundo muito emocionado naquele momento. Eu queria só fazer esse vídeo e assistir o que ia acontecer em retorno. Fiz esse vídeo, eu postei esse vídeo e eu falava, nossa, vamos ver o que aconteceu. A verdade é que o vídeo ficou um lixo. Foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida, assim. E eu, tipo, mandava pras pessoas porque eu queria realmente ver o que ia acontecer, sabe? E várias pessoas que eu gosto vieram falar comigo, velho, você não tá falando isso, tipo, por quê? Sabe, eu te conheço, eu já conversei contigo, você não fala esse tipo de coisa, por que você tá falando? Você não construiu nenhuma ironia sobre isso e tal. E esse foi um momento crucial, porque eu realmente não gosto de nada disso, eu odeio fazer isso, eu odeio fazer as coisas de vídeo, assim, com comédia, construir as coisas sem pensar, tá ligado? Sem, tipo, se eu vou falar algo que é equivocado, sem construir algo irônico naquilo, sem passar essa proposta de fato e tudo mais. E assim, o vídeo, ele não tá liberado pra quem quiser ver não, mas assim, ele tá lá. Se você tiver o link, você consegue ver, aí vocês podem, sei lá, traficar esse link aí como se fosse droga, porque é uma droga mesmo. Quando eu tava olhando aquele vídeo ali, eu falei, ok, eu perdi totalmente a linha, eu acho que neste momento eu estou totalmente estragado. Fiquei o tempo todo me perguntando por que eu fiz isso, sabe? Tipo, todos os meus últimos 2 anos da minha vida foram eu me preparando pra nunca mais fazer esse tipo de coisa, sem pensar no em qual vai ser a reação do mundo que tá em volta. Todos esses últimos 2 anos. E aí, do nada, em uma semana, eu vejo um negócio e... aí que eu cheguei novamente àquela conclusão do que eu já sabia, que é eu sou um péssimo comunicador. Péssimo. Eu já falei isso aqui no canal, algumas pessoas ainda vêm falar pra mim, tipo, mas você consegue se comunicar de certa forma? Não, eu não consigo, eu não sei do que eu tô falando. Eu vou tentar explicar agora exatamente por que eu sou uma péssima pessoa pra se comunicar. Eu nunca tô falando do que eu quero, nunca. Não porque eu tô desviando, mas porque eu não tenho ideia. Existe um núcleo no meu cérebro e tem várias coisas girando aqui em volta, e são dessas coisas que eu falo pras pessoas e que eu comunico, mas aqui eu não consigo pôr um canudo aqui e sugar o que tá acontecendo ali, porque eu nunca consegui acessar essa área, na verdade. E o tempo todo eu tento entender o que tá acontecendo aqui nesse núcleo, mas eu não sei, porque eu não sei o que é que tá sendo sentido aqui de fato. Sempre que eu vou tentar conversar com alguém sobre o que eu sinto de verdade, eu não consigo, e eu sempre vou me arrepender. Sempre, depois, o segundo depois, no dia seguinte eu vou falar, meu Deus, por quê? Isso começou há muito tempo atrás, tipo, quando eu era menor... Nossa. Ok, isso é ar saindo, o que pode ser aquela metáfora da bexiga. Pode ser um bom sinal. Vamos continuar, então. Quando eu era menor e as pessoas em volta de mim começaram a assistir série e tal, eu sempre pegava, às vezes, pra ver aquela série que a pessoa viu também, sempre tinha uma reação muito, muito direta da opinião da pessoa sobre aquela série, sabe? Às vezes era uma série que a pessoa não gostava, ela falava, eu odeio essa série eu não consigo, nada, eu odeio essa série. E eu ficava olhando e falava, velho, eu não consigo odiar uma coisa, sabe? Eu não sei do que você tá falando exatamente, sabe? O que é você odiar uma série? E o que aconteceu foi que a primeira coisa que eu vi na minha vida que eu não gostei, eu comecei a falar assim, será que é disso que as pessoas estão falando? Tipo, tipo, sabe, eu vi isso aqui, tipo, tem algumas coisas que eu não gosto e tudo mais, eu não sei exatamente o que é, mas sei lá, eu acho que eu não me sinto bem vendo. É disso que as pessoas estão falando? É esse sentimento que traduz a palavra odiar? E aí, qualquer coisa desse tipo eu saía falando, eu odeio, essa série é horrível, esse programa é horrível, essa comida, eu odeio morango, eu sinto um ódio. Galera, eu sei se descobri o que eu sinto por morango. É ódio. Sempre que eu falava alguma coisa do tipo, eu odeio morango, quando saiu isso da minha boca, eu sentia, tipo, não parece que é isso que tem que se falar nesse momento, sabe? Não parece que é essa palavra que traduz isso tudo. Então, toda a minha vida, na verdade, eu lembro que, na verdade, a primeira vez que eu fui na terapia foi pra resolver isso. Toda a minha vida foi eu tentando entender qual era a palavra. Era como se eu visse na boca de todo mundo um amplificador de guitarra. Dentro delas tinha essa guitarra que, tipo, elas tocavam uma corda e saía um som. E eu tentava entender qual que era, na minha guitarra, a corda que tinha que tocar pra sair aquele som. E sempre que eu via aquele som saindo, eu ficava tentando dentro de mim entender qual que era. E sempre que eu tocava e saía um som pelo meu amplificador, eu falava, não parece, sabe? E aí me dá alguns problemas, porque ou eu só ainda não encontrei, ou o meu amplificador é realmente um daqueles bem vagabundos, sabe? Que você toca a mesma coisa e, tipo, você fica um som zoado, assim, você fala, ai, por que eu gastei tanto dinheiro nisso? Acho que é por isso que ao longo da minha vida eu sempre odiei poemas ou obras de arte ou qualquer coisa do tipo e dava muita volta, muita metáfora, sabe? Porque eu gostava mais quando elas iam direto ao ponto e só falava, é isso que eu tô sentindo, aguente isso agora que eu escrevi. Eu falava, isso, por favor, me fala isso, exatamente isso, eu quero, seja
direto, pelo amor de Deus. E isso é ruim, porque eu gosto de ver isso e eu não consigo fazer. Eu fico usando uma metáfora. Ah, guitarra. Que? Amplificador, boca, amplificador. Velho, do que tu tá falando? Não, aquela boca, tá bom. E aí eu fico vendo todo mundo em volta se comunicando aquilo que elas estão falando e eu fico aqui tentando viver. E às vezes eu me envolvo com pessoas, eu falo com pessoas, às vezes preciso comunicar pra elas o que eu tô sentindo, eu nunca sei. Aí vocês falam um negócio, parece que é tão claro pra vocês o que vocês estão sentindo, e aí eu fico maluco. Eu fico falando, velho, como assim? Será que o que eu tô sentindo é essa palavra? Será que eu falei exatamente o que eu queria ter dito? Talvez eu tenha aprendido essa palavra errado e aí meu cérebro pega fogo e explode. No momento, a atual situação do meu cérebro é que ele é tipo um computador seu, tá ligado? Que ele trava, e aí você aperta o Ctrl Alt Delete, ele não responde, e aí tu só faz assim, ó, na tecla, fica apertando a tecla e falando, vai, eu quero que você sofra, porque ele não consegue, e aí só fica apertando, ele só fica dando aquele, sabe? E eu fico, isso, vai, quero ver se você vai conseguir. Nada acontece, ele só fica travando até que tem uma hora que ele desliga e não consegue mais processar nada. E é isso que tá acontecendo na minha cabeça agora, e aí a minha cabeça pega fogo e explode, pela terceira vez no dia. Então é isso que tá acontecendo agora, meus amigos. Eu não sei o que vai acontecer com isso, eu não sei se isso é só uma coisa que eu vou ter que aprender a lidar, a viver, talvez nem seja um problema, talvez isso nem seja um problema, talvez seja uma coisa que eu consiga tranquilamente lidar na sociedade. Eu não sei, eu não tenho ideia. Então eu ainda vou entender isso e talvez tudo isso que tenha acontecido no canal, de eu ter deletado o vídeo, não ter feito o vídeo por um tempão, talvez tudo isso tenha sido bom porque eu finalmente vou poder colocar um título do vídeo, o fim do canal. E aí vai todo mundo clicar falando, ah, meu Deus, e aí na verdade não é o fim do canal e tal. Dá muito view, muito view. Tô esperando esse donut aí, ainda não vou conseguir fazer isso. Mas eu vou arrumar um título que seja nesse tom. Eu vou arrumar. Beijo, tchau. Até uma semana. Aí.